a esse nosso trabalho. Saudamos também aqueles que através da internet compartilharão conosco destes momentos de reflexões e a todos aqueles que se fazem presentes em nossa casa. Então agora com muita tranquilidade, não é? Acomodando-nos todos, vamos fazer a leitura da página que está em nossas mãos e que servirá de norteador dos nossos pensamentos. É uma página que é assinada pelo Espírito Hermann, um dos diretores espirituais de nossa casa, e está contida no livro Palavras do Coração, volume 1, editada pelo Centro Espírita Leon Denis, e que foi obtida através da psicofonia de Altivo Caríssimo Panfiro. Esta página tem por título Morte, Nova Dimensão da Vida. E nos diz assim o nosso querido Dr. Hermann: que a bondade de Deus permaneça com todos, instruindo-os sempre para o bem. Vida e morte, estágios diferentes para o mesmo espírito, assemelham-se ao trabalho contínuo de Deus, burilando o espírito até que esse fique exatamente numa única posição, a de vida espiritual. A morte que ceifa tantas vidas, colocando tantos corações em processo de angústia, de saudade, de dor, de lágrima e sofrimento, deveria ser encarada eficazmente como mais uma transformação, mais uma porta de transformação do espírito humano. Nós, espíritas, entendemos que a morte nada mais é do que uma passagem para uma nova dimensão. Hoje, quando tantos estão elaborando pensamentos em torno da vida e da morte, repetimos com Jesus: vou para o Pai. Cada um de nós deve encarar esse fenômeno como de ida para o mais além, para o mais elevado. Que o ser humano, que o homem em geral, entenda que essa passagem, mostrando a continuidade da existência do espírito, traz uma outra responsabilidade. A responsabilidade de se viver bem para se morrer bem. E mais, que do outro lado seremos exatamente como fomos aqui na Terra. Procuremos, portanto, viver em paz, equilibrados, voltados para o bem e sempre amando ao semelhante. Com isso, estaremos criando dentro de nós condições adequadas para uma vida espiritual futura e em paz. Agora, desejamos a todos equilíbrio e confiança, pedindo que se mantenham cada vez mais espíritas nas palavras, nos atos, onde estiverem. Lembremos-nos de que a caridade tão falada e propagada deve começar por nós, nos nossos círculos de relações com a família, com os companheiros de trabalho, com os homens do mundo. Que aprendamos a espalhar o perfume da caridade por onde passarmos. Que Deus fique conosco agora e sempre. Muita paz, Hermann. Esta é a página que servirá para nós de fundamento para os raciocínios que nos serão trazidos pela nossa querida Ana Rosa. E no momento do passe, lembramos sempre, teremos a palavra também da nossa irmã Odaleia, que vai nos trazer a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, Não vim destruir a lei, os itens 1 e 2, para também as nossas reflexões. Elevemos então nosso pensamento em preces neste instante, meus irmãos. E dizendo assim, Jesus, ao teu coração: somos gratos, Senhor, pela oportunidade que nos está sendo concedida na noite de hoje, de aqui estarmos reunidos, corações, pensamentos, almas, que entrelaçando-nos uns aos outros, elevamos ao teu coração, a Deus nosso Pai,
a nossa rogativa, Senhor, a de que estejamos sempre sob o teu amparo, sob as bênçãos que vêm de mais alto, a assistência desses benfeitores que continuam a nos estimular a seguir adiante na nossa jornada em direção ao progresso. Mais uma vez dizemos, Senhor, somos gratos por aqui estarmos. E quando na noite de hoje trazemos a nossa lembrança aqueles queridos que já se encontram do outro lado da vida, nós queremos, Senhor, compartilhar com eles destes momentos de estudo. Abençoa-nos, pois, a todos. Abençoa a nossa Ana Rosa, a nossa Odileia, que estarão nos conduzindo o raciocínio, mas que possamos, neste momento, também contribuir com o que trazemos de melhor em nós para a serenidade, para a tranquilidade das nossas mentes e de todos aqueles que, caminhando conosco, buscam em Ti a paz, a harmonia e tenham a fé cada vez mais sustentada para seguirmos à frente. Desta forma, com a Tua autorização, Jesus, e as bênçãos de Deus e dos nossos irmãos espirituais, de nossa parte, vamos dar por iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus. Como todos sabem, o dia de sábado é voltado aos estudos de O Livro dos Espíritos. Mas, na noite de hoje, vamos fazer as nossas reflexões em torno das comemorações de finados e, naturalmente, a mensagem estará presente na palavra da nossa irmã Ana Rosa, para quem entregamos a palavra neste momento. E que Deus a abençoe. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe no dia de hoje. E eu fiquei pensando bastante o que a gente poderia falar no dia de finados, né? Nós já somos espíritas, já conhecemos sabemos que a morte não existe. Mas se eu perguntar aqui, quem está pronto para desencarnar? Né? É estranho, né? Todo mundo se mexe na cadeira, tem gente que ficou vermelha. É muito comum eu ouvir ainda entre os amigos espíritas, e até a gente mesmo, né? E eu vi às vezes entre os amigos que são médiuns, né? Que ainda tem às vezes medo da morte. Alguns têm medo dos espíritos ainda. Eu acho que não são só eles não, pelo que eu estou vendo no salão, várias pessoas aqui ainda têm medo dos espíritos também. E outros medo da morte. Então eu achei que hoje o que a gente poderia trazer para a nossa conversa, para a gente começar, seria a gente desconstruir um pouquinho e descontrair um pouquinho esse tema. Desmistificar um pouco toda essa questão e esse aparato que foi criado em torno da morte. Porque mesmo a gente sendo espírita, a gente tem uma vivência cultural, uma vivência na sociedade. A gente frequentou outras religiões, a gente teve outras religiões em outras vidas. E a gente foi construindo uma ideia do que é nascer e do que é morrer, que não é fácil de um dia para o outro a gente mudar. Para o homem, nascimento e morte, ao longo da história da evolução da humanidade, eram dois momentos muito sagrados. Né? O nascer era um momento de chegada e o morrer um momento de partida. Tanto que se a gente olhar para investigações arqueológicas, as histórias de outros povos, a gente vai ver o valor e o cuidado que se dava em preparar o corpo do morto, em preparar os funerais, em ter uma série de rituais para o quê? Para preparar aquela alma para retornar ao mundo dos espíritos, ou ao mundo dos mortos, ou para o mundo dos seus antepassados. Se a gente olhar os egípcios, todo o cuidado que eles tinham, inclusive de acordo com as suas crenças, de mumificar, tentar preservar aquele corpo.
Se a gente for olhar até mesmo nos nossos índios, que as comemorações, os rituais que envolviam o processo da morte duravam dias, às vezes semanas, a gente vai ver que na nossa história de evolução da humanidade, a morte fazia parte da nossa vida. Se vivia, se nascia, se vivia. Nós tínhamos ao longo da vida uma série de rituais, ritual para o casamento, ritual para a primeira luta que o menino ia, ritual para o primeiro filho, e as coisas iam. Conforme a gente foi evoluindo enquanto humanidade, e a ciência foi chegando, e a modernidade foi chegando, uma série de coisas que eram muito naturais e eram até assim, momentos marcantes, momentos que davam uma diretriz na vida das pessoas, elas foram de alguma forma se perdendo. Isso não é nem bom nem ruim. Isso é nossa história da nossa evolução. Primeiro se nascia em casa, não era assim? Se nascia em casa, cercada dos familiares. Depois se passou a nascer no hospital. Se nascia de parto normal, passou-se a valorizar um parto cirúrgico, um parto de cesárea. A criança era amamentada e durante um tempo se passou a valorizar as mamadeiras. Era melhor dar uma mamadeira que era mais forte que o leite da mãe. E com o tempo, hoje, por exemplo, a ciência, a obstetrícia está trabalhando muito no sentido de rever isso. Por quê? Porque é mais saudável nascer de parto natural. A criança, quando nasce de parto natural, ela recebe da mãe, olha que coisa, a gente acha que bactéria é ruim, não é? Assim, micróbios, germes, bactérias, tudo ruim. Quando a criança nasce, passa pelo canal do parto, ela recebe bactérias, que são bactérias boas. Ela nasce sem bactéria, dentro do útero tudo é estéril. Quando ela passa pelo canal do parto, ela ganha uma capa de bactérias, que são bactérias que vão lá para o intestino dela e que vão preparar, são boas bactérias, que vão ajudar a manter a imunidade. Quando a criança nasce de parto cesáreo, ela vai receber as bactérias da pele, as bactérias do ambiente do hospital. Não recebe aquelas bactérias que o corpo da mãe tinha para transmitir para elas. Então, hoje, a gente sabe que nascer de forma natural, quando possível, é melhor, é mais saudável. Não só para a mulher, mas também para o futuro da criança. A gente hoje trabalha a questão do parto humanizado, de voltar a ter a participação do pai, das pessoas da família, de que o parto não seja uma coisa escondida, não seja uma coisa reservada, seja um momento para ser compartilhado entre a família. Da mesma forma que o nascer foi sendo isolado, foi sendo higienizado, foi sendo dominado, o morrer também. Antigamente, o comum era que as pessoas morressem em suas casas, cercadas de seus familiares. As pessoas, viviam em comunidade. Quando alguém estava doente, a comunidade se reunia, se revezava nos cuidados para com aquela pessoa doente, e aquela pessoa, então, morria cercada das pessoas a quem ela amava, cercada da sua casa, do seu ambiente, do seu local. Hoje, quase ninguém morre em casa. Hoje, a gente morre, nós, seres humanos, morremos nos hospitais. E nem sempre morrer no hospital dá tempo para que a família possa construir essa ideia de acolhimento, de vínculo, de solidariedade, de participação. Então, nos dois momentos, talvez os momentos mais importantes na reencarnação de um espírito, que é o momento em que ele volta e o momento que ele parte, é preciso que a gente volte a desmistificar e a viver esses momentos novamente, para que a gente não tenha mais medo de algo que na nossa história, como evolução, como seres humanos, sempre fez parte. Nascer e morrer. Quando a morte, ela sai da casa e ela vai para o hospital, ela ganha um ar de mistério. Ninguém mais sabe o que é morrer. Como é que se morre? O que acontece no final?
A pessoa sai doente, vai para um lugar e volta para ser enterrada. As crianças não participam mais daquele processo de ver a pessoa que vai lentamente se desprendendo. As crianças não participam mais de conversas que falam sobre a possibilidade de se deixar o corpo. E a nossa sociedade, então, cria um tabu. A morte. A gente passa a viver como se fôssemos eternos. Não se fala da morte, não se fala sobre isso, não se conversa. E vamos assim fingindo que somos eternos e que tudo está bem, que não morremos de medo de morrer. Que não morremos de medo de morrer. Só que isso não tem nos feito felizes. Isso não tem nos feito felizes enquanto sociedade. Atualmente existe um movimento muito grande para desmistificar o processo do morrer. E para que, dentro do possível, as pessoas que estão próximo do fim da vida, elas possam voltar e morrer em casa. Ou, pelo menos, morrer próximo das pessoas que ela ama. Para a gente ter uma ideia, nos países mais desenvolvidos, nos países que têm maior estrutura socioeconômica, o desejo das pessoas é morrer em casa. Nos países que têm mais dificuldade econômica e mais subdesenvolvido, o desejo das pessoas é morrer no hospital. Porque existe uma ilusão de que você vai ser bem cuidado, de que você não vai deixar de fazer nada até o final. E hoje a medicina, ela consegue providenciar os cuidados de final de vida, que a gente chama, de forma que a pessoa seja assistida, seja cuidada, mas que não fique isolada, nem que vá morrer sozinha, num quarto frio, branco, sem ninguém que ela ame, sem poder conversar, nem compartilhar as suas histórias, as suas tradições. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós fomos criados numa sociedade que criou o medo da morte e que fomos crianças que ouvimos histórias, a maioria de nós, ruins sobre a morte. Não se fala sobre isso, que dá azar. Se foi ao cemitério, troca o sapato quando chega em casa. Minha avó dizia isso, não é isso? Minha avó dizia assim, foi ao cemitério, foi no enterro, eu tenho que chegar em casa e tirar o sapato da porta para não entrar com a terra do cemitério em casa. Chegou do cemitério, toma um banho, por quê? Por quê? Porque a morte foi ganhando esses ares de mau agouro, né? De você não poder falar sobre isso e de um funeral ser um momento de tristeza, de desespero, quando em várias culturas no Oriente é um momento de festa. É um momento de encerrar uma história, de fechar com chave de ouro uma história para continuar outra depois. Então a gente não deve se recriminar por, mesmo sendo espírita, ter medo da morte. Essa história foi crescendo lá dentro da gente. A gente foi ouvindo isso. Mas a gente está acompanhando uma transição dentro da sociedade de mudança do olhar do momento de morrer. Então é importante que a gente também se permita o avanço. Se permita olhar a morte com outros olhos. Hoje, tem algumas décadas já, a gente tem uma especialidade médica que é chamada cuidados paliativos. Entre os próprios médicos, os médicos de cuidado paliativo durante muito tempo sofriam preconceito também. Quando chegava um médico de cuidados paliativos, a família do paciente não queria. Tem cuidados paliativos que não tem mais nada para fazer, não quero. Quando chegava alguém, a equipe dizia assim, chegou o doutor da morte. E hoje a gente sabe que cuidados paliativos, todos nós devemos estar de alguma forma, porque a gente está caminhando para morrer, não estamos? Todos nós estamos caminhando para o nosso desencarne. Só que as pessoas que têm alguma doença ou algum problema que põe em risco a vida delas, elas devem ser cuidadas para quê? Para receberem toda a assistência e todo o conforto necessário. Alguns vão conseguir resolver o problema, e que ótimo. Outros não.
Mas quem tem cuidados de fim de vida vive 3 meses mais do que quem não tem. Quem tem cuidados paliativos, as estatísticas dizem que vive 3 meses mais do que quem não teve. Porque é cuidado com a dor, é cuidado com os sintomas, é cuidado com a espiritualidade da pessoa, é cuidado com as relações da pessoa. Quando a gente está trabalhando com pacientes com cuidados paliativos, algumas coisas chamam muita atenção do porquê as pessoas às vezes têm medo de morrer. Quando a gente não está com medo perto de morrer assim, aparentemente, Humberto de Campos tem uma história muito engraçada que ele diz assim, né? Que a pessoa foi recebendo avisos da morte. Como assim avisos da morte? Olha, chegou um cabelo branco. Era um aviso que estava chegando. Aí o que a pessoa foi lá e fez? Pintou o cabelo. Chegou uma dor nas costas, uma artrite, uma dor nas juntas. O que a pessoa fez? Foi lá tomando um remedinho. E aí a pessoa foi ignorando os avisos que a morte estava mandando. Ó, o tempo está passando, o tempo está chegando. Então, a gente, se não está assim, com um aviso muito grande da morte, a gente tende a ignorar. Mas, né, Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, essa história. Que aí a pessoa, quando vai morrer, se surpreende. Caramba! Chegou assim de repente, sem me avisar, e a morte, poxa, eu fui mandando vários avisos. Você não notou? Então, se a gente não tem uma situação que coloque a nossa vida em risco, assim, de uma hora para outra, a gente tende a não pensar nisso. Mas essas pessoas que têm algum problema de saúde, que fazem com que elas tenham que pensar na morte, elas trazem para a gente algumas lições. Existem algumas razões porque eles têm medo de morrer. Uma das razões, eu vou ler aqui e a gente vai conversar sobre elas. Não ter certeza do que os espera. Separação das pessoas que amam. Questões inacabadas. E questões íntimas, de foro íntimo de consciência. Primeira coisa para nós espíritas, não ter certeza do que nos espera. Eu poderia dizer que a gente, essa daí, ó, tiramos de letra, né? Riscamos essa. Mas será que é assim mesmo? Quando a gente lê a obra de André Luiz, quando a gente lê as cartas que Chico Xavier psicografa dos filhos para as mães, quando a gente vê a obra, né, de Divaldo Pereira Franco, tem um livro da Dona Otília, que era uma trabalhadora de nosso lar, se não me engano é Além da Morte, que ela fala do dia a dia. Quando a gente tem tantos livros de pessoas que desencarnaram e retornaram para nos contar, e a gente tem isso fácil acesso, nós espíritas, essa literatura, será que só isso é o suficiente para nos convencer do que nos espera? Então é preciso que nós sejamos honestos conosco mesmo. Se a gente ainda tem alguma dúvida, é preciso perguntar. Se a gente tem alguma dúvida, é preciso estudar e ir, não ter vergonha de falar. Olha, eu sou espírita há 20 anos, frequento, li a obra de André Luiz, acho ótimo, mas será? Será? Abra o coração para conversar. Por quê? Porque poucas pessoas têm acesso a um conjunto de trabalho tão organizado como nós temos na doutrina espírita. Se a gente abrir lá o Livro dos Espíritos, o capítulo 3 é assim, retorno da vida corporal à vida espiritual. Todo mundo já leu o capítulo 3 aqui do Livro dos Espíritos? Então, abri para ler. Ali, Kardec pergunta, né, o que se torna a alma no instante da morte? A alma após a morte conserva a sua individualidade? O que pensar da opinião de que após a morte a alma se mistura a um todo universal? Em que sentido se deve entender a vida eterna? A separação da alma e do corpo é dolorosa? A pergunta de Kardec. Conhecimento é, de alguma forma, uma ferramenta para que a gente possa caminhar. Dr. Bezerra de Menezes, o livro é de Manuel Filomeno de Miranda,
Nas Fronteiras da Loucura, psicografia de Divaldo Franco. Então, existe ali um relato muito pequeno do Dr. Bezerra de Menezes, onde ele está trabalhando na época do carnaval aqui no Rio, e ele recebe um chamado de um espírito desencarnado e vai ao IML. Chega lá o IML, tem um espírito desencarnado de um rapaz e o corpo de uma moça, e o espírito dela já estava desprendido do corpo, mas ela está deitada em cima do corpo, como se estivesse tentando se encaixar de novo, de olho fechado. E o espírito ali falando para ela, do rapaz: meu amor, tô aqui, tá tudo bem, você agora... E ela fechava os olhos assim, se juntava mais assim, se apegava mais ao corpo. Aí o doutor Bezerra, então, chega, chama o rapaz: qual é a história que está acontecendo? Ele é o noivo dela, que tinha desencarnado antes. Aconteceu, mas é uma fatalidade, né? Se a gente olhar do ponto de vista material, as pessoas... É uma tragédia. Desencarna o noivo, algum tempo depois desencarna a moça. E ele, então, estava ali para recebê-la, todo feliz. Só que ela, imagina, chega, começa a ouvir a voz do noivo que morreu. Se apavorou. Meu Deus, é um fantasma. Meu Deus, estou tendo alucinações. E aí o doutor Bezerra pede para ele se afastar, chega para ela e diz assim: olá, eu sou o médico, vim aqui para saber. Aí ela abre os olhos, isso espírito já, desencarnada, mas ali, ó, deitadinha, tentando se encaixar no corpo. Doutor Bezerra, não, doutor Bezerra, assim: ai, graças a Deus, doutor, eu estava achando que eu estava ficando louca, porque eu estou ouvindo a voz do meu noivo que já morreu. Aí a doutora diz: não, você não está louca, está tudo bem. Eu vou agora ajudar você a descansar. E dá um passo, os fluidos, e ela adormece. E aí o rapaz, então, a leva adormecida para o hospital no plano espiritual. E o doutor Bezerra diz o seguinte: foi uma pessoa de bem, só lhe faltou conhecimento. Só lhe faltou conhecimento. Então nós, por sermos pessoas de bem, aquele que é uma pessoa de bem, não vai ficar nunca desamparado. Ele sempre vai ser assistido. Mas um pouco de conhecimento evita sofrimento. Um pouco de conhecimento poupa sofrimento desnecessário. Então nós que somos espíritas, temos que nos aprofundar nessa questão essencial que é a nossa vida ao plano espiritual. Que é esse retorno. Porque esse conhecimento vai nos poupar, vai nos ajudar a chegarmos lá mais tranquilos, menos assustados. Vai nos ajudar a não atrapalhar os mentores. Não é verdade? É não atrapalhar os mentores. Em Obreiros de Vida Eterna, um livro de André Luiz, psicografia do Chico, existe um relato de uma série de desencarnes, né, de vários espíritos, de várias religiões diferentes, né, onde a equipe de André Luiz está ajudando naqueles momentos finais, no processo de desencarne daqueles espíritos. E uma das pessoas que era muito católica, uma pessoa muito boa, que foi assistida por uma equipe espiritual, quando desencarna, chega lá, ele está o tempo todo, ele diz assim: eu queria uma audiência com Deus. Posso marcar uma audiência com Deus? Por quê? Porque era o conhecimento dele, católico. Mas nós, espíritas, já sabemos que não é assim. Então, quanta coisa a gente pode adiantar para quando a gente chegar do outro lado, a gente já está melhor. Já caminhar melhor. Só da história da André Luiz a gente já se poupa. Se oferecerem a gente para varrer, não é isso? Para distribuir uma sopinha, a gente aceita de cara. Porque André Luiz já mostrou pra gente que é melhor aceitar a primeira oferta que fizerem, a gente aceita logo, não ficar escolhendo muito o trabalho do outro lado. Separação dos que amamos. Existe um texto muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, onde se discute se a reencarnação enfraquece os laços de família. Isso é uma discussão que Kardec traz. Por quê? Porque muitas pessoas dizem assim: se eu nascer em outras famílias, aquelas pessoas que eu amo, vou me separar delas. É muito parecido com o medo que a gente tem da morte. E os espíritos ali dizem coisas lindas, falando que a verdadeira afinidade
ela é espiritual, ela não é material, ela continua eternamente. Quando a gente nasce, a gente esquece. Mas quando a gente desencarna, a gente lembra. Então, se a gente pensar que nascer de novo, na verdade, não nos separa dos que nós amamos, pelo contrário. Muitas vezes nós vamos reencarnar próximos àquelas pessoas e vamos de novo, e vamos de novo. E se não acontecer, quando a gente desencarnar, a gente vai se reencontrar no plano espiritual. Porque uma encarnação é um minuto, um segundo no plano espiritual. É muito rápido. Quando a gente desencarna, a gente, ao contrário, a gente vai ter a oportunidade de estar mais livre para ir de encontro aos que nós amamos. Quando a gente desencarna, a gente vai ter a oportunidade de lembrar de amores que não foram da última encarnação, que foram de uma encarnação anterior. E que às vezes a gente durante uma vida sentiu falta, sentiu uma saudade que a gente não sabia explicar. Às vezes são espíritos que ficaram no plano espiritual, que ficaram lá esperando a gente completar um aprendizado, completar uma etapa para a gente se reencontrar. E no plano espiritual, os grupos se reúnem por afinidade, formando famílias entre aqueles que se gostam e que têm os mesmos interesses e que vibram na mesma sintonia. Então, tanto nascer quanto morrer não nos separa dos que nós amamos. É como se a gente fosse de manhã sair para trabalhar, sabendo que de noite a gente vai voltar e vai todo mundo se reencontrar. Quando é assim, não é tranquilo pensar assim, vou de manhã, vou para o meu trabalho, ou meu filho vai para a escola e de noite a gente vai se encontrar de novo. A reencarnação é isso. A gente vem para trabalhar, para estudar, para evoluir. E ao final dessa etapa, nós vamos nos encontrar de novo. Mas e o sofrimento da saudade? E o sofrimento da saudade? Como é que fica? Alguém vai dizer que não sente saudade? Alguém vai dizer que não sente falta? Então, ser espírita não nos tira a saudade. Ser espírita não nos tira, às vezes, o coração ficar apertado. É muito triste quando alguém desencarna, né? E a gente vê uma pessoa muito triste por causa disso. Você assim, nem parece que é espírita. É gente. Espírita é gente. O dia que nós estivermos totalmente imbuídos, totalmente convencidos, que esse conhecimento estiver totalmente em nós, a gente vai olhar uma chegada e uma partida com naturalidade. Mas no momento evolutivo que nós estamos, é natural que a gente sofra. E é importante que a gente não negue esse nosso luto. Não negue esse sofrimento, nem esconda sob uma ótica ou uma capa de que sou espírita, então espírita, eu já sei e não posso sofrer. Por quê? Porque esse luto, essa tristeza que a gente sente por uma partida, por uma saudade, por aquela falta que fica uma falta, uma ausência. É saudável para que a gente possa depois se reconstruir e recuperar a nossa saúde. O Espiritismo nos esclarece no sentido de quê? De que não se desespere, porque se a gente acha que tudo acabou, é um desespero, mas se a gente tem certeza que a vida continua, isso nos acalenta. De que a gente não tome medidas drásticas, como a gente vê, mortes por amor, suicídios, com a morte de alguém querido, com a morte de um filho, porque se sabe que isso continua. Que a gente possa ser ativo no processo de ajudar essa pessoa, e a gente sabe que pode ajudar o que já partiu, através das nossas preces, dos nossos pensamentos, de fazer algo em memória daquela pessoa. Quantas obras sociais não surgem assim? Eu sinto falta de alguém, uma mãe que tem um filho pequeno que desencarna e de repente começa a ajudar
outras crianças na memória daquele filho, daquele amor. Então nós podemos ressignificar essa morte através do conhecimento espírita. E fazer com que quem tem que estar do outro lado, quando vier nos visitar, nos encontre mais inteiros, nos encontre dando conta das nossas tarefas, nos encontre vivendo o período que nos resta até o reencontro, porque o reencontro vai acontecer. Isso é inevitável. É interessante que a gente ainda pode lançar mão de algumas, de algumas ações. A gente pode pedir para encontrar. Rezar e pedir, se for possível, eu gostaria tanto de encontrar um dia, uma reunião no plano espiritual. Mas para isso a gente tem que estar, de alguma forma, mais equilibrado, mais calmo, para poder relembrar desses encontros, para poder trazer aquele sentimento de novo ao nosso dia a dia. Questões inacabadas. Questões inacabadas é uma das coisas que mais perturba e gera sofrimento para quem está próximo da morte. O que são questões inacabadas? Cada um é que vai saber qual é a sua. Às vezes realizar uma coisa que não conseguiu, que gostaria de ter feito. Mas normalmente tem a ver com as relações. Tem a ver com um mal-entendido, uma reconciliação, um pedido de perdão. Tem a ver com deixar, às vezes, as coisas mais ou menos organizadas para aqueles que vão ficar, para evitar dor de cabeça para aqueles que estão aqui. Então, quando o paciente ele tem uma doença grave, é muito importante que a gente possa passar para ele, estou falando nós, a equipe de saúde, os médicos, Ele quer saber assim, quanto tempo mais ou menos eu tenho? Porque aquele tempo é precioso demais para fazer algumas coisas que são importantes ainda a serem feitas. Quando se permite que a pessoa consiga resolver essas questões, quando se trabalha para que essas questões se resolvam, a pessoa se sente em paz para poder partir. Para poder partir. Nós não precisamos deixar questões inacabadas. Nós não precisamos. Nem todo mundo vai ter a oportunidade, porque isso é uma oportunidade, de ter um aviso com data assim. Olha, tem 1 ano para você resolver suas questões. Tem 3 meses. Muitos de nós vamos partir subitamente. Então é bom a gente deixar em dia a nossa agenda afetiva. Ligar para quem a gente ama. Pedir perdão para quem a gente tem que pedir perdão. Perdoar quem a gente tem que perdoar. Para não chegar lá do outro lado com questões inacabadas e depois que a gente está lá é mais difícil de resolver. É mais difícil de resolver. Porque isso é um dos grandes fatores. Eu me lembro, tive uma experiência em família, me lembro isso, claro, há 40 anos atrás. Nós morávamos aqui perto, em Marechal Hermes, E eu me lembro, minha família é do meu pai de Alagoas. E aí meu pai, de repente, estava assim em casa, assim, caramba, eu tô com muita saudade da minha mãe. Preciso ligar para falar com a minha mãe. Foi lá na rodoviária, porque não tinha telefone. Me lembro disso, meu pai ir na rodoviária para ligar para minha avó, que morava em Arapiraca. Ligou, foi para lá para ligar para a mãe. Quando chega, de noite, aí recebe a notícia que a minha avó tinha desencarnado por um choque no ferro elétrico. Morreu com um choque no ferro. Minha avó é uma pessoa boníssima. Boníssima, boníssima, boníssima. E aí eu me lembro do meu pai dizendo, agradecendo, porque tinha tido a oportunidade, porque tirava assim, ligava uma vez por semana, de naquele dia ter tido aquela aviso, aquela de que precisava ir lá para ver e para visitá-la. Então, essas oportunidades nem todos nós vamos ter de nos despedir.
Isso é um benefício, isso foi um presente que ele recebeu, que a minha avó também, né? Que os dois receberam. Isso foi um presente. Mas nem todos nós vamos ter essas oportunidades. Então a gente não precisa que algo grave bata a nossa porta. É preciso que a gente hoje resolva a nossa agenda afetiva. É preciso que a gente hoje seja mais afetuoso. Se a gente tem alguma questão que a gente acha que é muito pesada para quem vai ficar, que a gente puder, resolva dentro do possível. Até as burocracias da vida, se a gente puder, resolva. Porque a gente vai partir mais leve, mais tranquilo, sem coisas inacabadas, sem coisas para ficar para trás. Depois, essa história, nem me lembrei aqui essa história. Depois eu me lembro da gente estar na casa da minha avó materna. E eu devia ter uns 5, 6 anos. Chego lá na casa da minha avó materna, meu pai está com meus tios. Um almoço de domingo de família. Quem eu vejo sentada no sofá da casa da minha avó materna? Minha avó, mãe do meu pai. Criança, eu vejo minha avó sentada lá. Aí fui lá, falei com meu pai. Pai, vovó Rosinha está sentada lá na sala. Aí vocês estão vendo aí meu pai, muito tranquilo, pergunta para ela como é que ela tá. Meu pai era espírita. Pergunta do meu pai, pergunta para ela como é que ela tá. Eu falei, avó, como é que você tá? Ela, eu tô bem. Eu disse que tá bem, então tá tudo bem. Então, essa oportunidade de conviver, de ter essa certeza da vida, eu me lembro até hoje de como a minha avó estava, do vestido que ela estava, que era um vestido bordado que ela usava. Essa oportunidade de ter, nem sempre a gente vai conseguir viver. Mas são oportunidades e são histórias que a gente vai ouvindo e que a gente vai construindo. E que a partir delas, mesmo que a gente não tenha vivido isso, a gente pode construir uma experiência diferente. Questões de consciência. Essas também são um pouquinho sérias. Essas são o importante para a gente resolver. Existe uma frase de um psiquiatra austríaco, Viktor Frankl. Depois, se quem quiser, leia a história dele, é maravilhosa. Hoje não dá para a gente contar, se fica para uma outra palestra. Que ele diz o seguinte, a culpa só nos serve para uma coisa. Para nos dizer como nós não devemos fazer. Então, se a gente hoje tem culpa por alguma coisa, vá lá, faça melhor, faça diferente. Tem uma frase de alguém que não é psicólogo, mas que podia ser, Chico Xavier, que diz assim, ninguém pode escrever um novo começo, mas todo mundo pode escrever um novo fim. Então, a gente não pode, às vezes, retornar lá para pagar uma coisa que a gente fez. Mas a gente pode, hoje, ir e fazer diferente. E mudar. E se a gente inicia a nossa mudança hoje, mesmo que ela não esteja completa, quando a gente desencarnar, porque não vai estar nunca completa, a gente nunca vai estar perfeito. Na hora a gente vai chegar lá feliz, porque Deus não quer homens perfeitos, mas Deus quer homens de boa vontade. Pessoas que estejam se esforçando por se melhorar. Para a gente ir caminhando para o nosso final, eu queria contar uma história para vocês, que não é uma história espírita. É uma história de espírito, mas não é uma história espírita. Existe uma psiquiatra americana, doutora Elizabeth Kubler-Ross. Ela nasceu na Suécia e veio estudar psiquiatria nos Estados Unidos. Ela tem um livro chamado A Roda da Vida, que eu recomendo a todo mundo que leia, que é a história da vida dela, e fala sobre a questão da morte. Porque ela foi uma das pioneiras em estudar a morte. Enquanto os médicos não queriam falar sobre isso, porque médico quer vencer a morte. Né? O médico fica ali para... Até o final é muito difícil para um médico lidar com perder um paciente. Como é que a gente fala? O meu ato falho, perder. Perder um paciente. Não? É muito difícil para um médico quando um paciente, você faz tudo e o paciente morre. E ela, então, começou a notar que ela ia nos hospitais para perguntar se tinham pacientes graves, nunca tinha ninguém morrendo. Ela era psiquiatra, tem algum paciente muito grave, perto da morte? Nunca tinha, porque ninguém queria admitir que o seu paciente estava morrendo. Ela começou a notar que os pacientes que estavam próximos da morte eram colocados nos últimos quartos e ficavam sozinhos.
As pessoas saíam lá por estritamente necessário, para os cuidados necessários. Por quê? Porque as pessoas eram ruins, as enfermeiras, os médicos? Não. Porque todo mundo tinha medo da morte, porque a morte era um tabu, ninguém queria falar. Se o paciente perguntasse se ele ia morrer, as pessoas diziam, não, não fale sobre isso. A pessoa sabia que ia morrer. Ninguém queria falar. E ela foi uma das pioneiras em pegar esses pacientes e trazia eles para dar aula para os alunos. Botava num palco, fale sobre o que você sente, como é que você vai morrer, o que você pensa da morte. Aí os alunos de medicina ficavam de olhos arregalados, ouvindo aquelas pessoas falando sobre a morte. E ela tem um relato muito interessante. Ela reuniu ao longo da vida dela 20 mil casos de experiência de quase morte. 20 mil casos de pessoas que foram dadas como mortas e que retornaram, ou porque foram reanimadas, ou porque espontaneamente voltaram. 20 mil casos de judeus, muçulmanos, crianças, adultos. Algumas coisas muito interessantes a gente aprende com o relato dela, por exemplo, os relatos de pessoas cegas. Pessoas cegas que, quando estavam nesse período que foram dadas como mortas, onde o coração não batia, o cérebro não funcionava, viram coisas, pessoas que nasceram cegas, que não tinham memória de imagem. E quando voltavam, contava a roupa, contava o ambiente, contava a bijuteria, a joia que a pessoa estava usando, que cuidou dela. E depois de 20 mil casos, de tantos casos, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, no final da vida dela, dizia que ela não tinha dúvida de que o corpo era um casulo. E que quando aquele casulo não funcionava mais, nós nos desprendíamos como borboletas. Então, não era espírita, não era médica, psiquiatra. No final da vida dela, quando ela começou então a dizer isso, aí depois de tantos doutorados, tantos prêmios internacionais, as pessoas começaram a dizer, ih, doutora Kubler-Ross está ficando, olha, passou da hora. Aí ela escreveu um livro chamado A Morte é um Amanhecer, onde ela diz assim, eu não me importo com quem diz que eu não estou sendo científica agora, porque provavelmente eu vou morrer antes deles. Quando eles morrerem, eu vou estar lá esperando para nós conversarmos sobre isso. Está escrito no livro dela, na introdução do livro. Então é um livro muito interessante, um livro muito curtinho, de 50 e poucas páginas, que tem disponível na internet, que vale a pena para a gente ler. Mas eu queria contar um relato para vocês, que ela traz. Olha que interessante. Ela estava vindo de um daqueles seminários que eu falei, onde ela trazia um paciente que estava em fim de vida, para dar o depoimento dele para os alunos, para o auditório, que a aula antigamente era assim, no palco, o professor e os alunos assistiam. Só que aquilo dali estava desgastando muito ela, por quê? Porque tinha muita gente que era contra aquilo. Gente que achava que ela usava aquilo para se promover, gente que achava que ela queria palco na imprensa. E aquilo dava um desgaste tão grande que ela dizia assim, olha, já fiz, já deixei o relato, resolveu que ia largar aquilo. Não, hoje foi o último dia, não vou mais porque isso me gera tanto aborrecimento, eu vou ficar cuidando dos meus pacientes. E aí ela está no elevador, subindo, conversando. Existia um pastor que também participava de algumas dessas conferências com ela, e ela está conversando com ele, e ela é muito engraçada no relato, que ela diz que ele era meio surdo. Então ela estava no elevador tentando dizer para ele que ela não ia mais fazer aqueles seminários, e ele não ouvia. Ele continuava falando, olha, eu vou desistir. E ele não ouvia, ela, eu vou desistir. E aí ela, de repente, pega ele pela gola, assim, da camisa, assim, eu vou desistir. Quando ela está sacudindo ele pela camisa, abre o elevador. E na porta, assim, tem uma senhora esperando ela. Aí que ela olha, diz assim, você está vendo essa senhora aí? Porque ela vagamente se lembra daquela pessoa, só que não sabe de onde. De repente, ela se dá conta que aquela senhora era a senhora Schwartz. A senhora Schwartz era uma paciente dela que tinha morrido 10 meses antes. E aí, é muito engraçado, porque ela começa, né, falando assim, olha. Ela começa a voltar assim. Ela pergunta para o pastor, você está vendo essa senhora aí? E ele não responde, porque ele não estava escutando direito. Você está vendo essa senhora aí? E aí ela desiste.
E aí vai embora. E quando ela chega, está sozinha, aí a senhora Schwartz se aproxima dela e diz assim, doutora Ross, tive de voltar. Incomoda-se que eu vá até a sua sala com a senhora? E aí ela diz assim, gente, a pessoa, o espírito diz assim para ela, não demorarei mais de 2 minutos. E ela fala assim, foi mais ou menos isso. Como se ela soubesse, como ela sabia o meu nome, e até onde ficava a minha sala, fiquei mais tranquila. Eu não precisaria responder. E essa foi a caminhada mais longa da minha vida. Sou uma psiquiatra. Trabalho com pacientes esquizofrênicos o tempo todo. E gosto dos meus pacientes. Quando deles tem alucinações, digo-lhe, sei que você está vendo Nossa Senhora na parede, mas eu não estou. Agora eu dizia para mim mesma, Elizabeth, sei que você está vendo essa mulher, mas não pode ser. Fiz todo o percurso do elevador até a minha sala, testando a mim mesma. Eu dizia, estou muito cansada, preciso de umas férias. Acho que tive muita convivência com os pacientes esquizofrênicos, estou começando a ver coisas. Tenho de tocá-la para saber se ela é real. Cheguei mesmo a tocar na sua pele para verificar se era frio ou quente, ou se ela desapareceria ao meu toque. Essa foi a caminhada mais incrível que eu já fiz. Sem saber o porquê das coisas que eu estava fazendo. Eu era, ao mesmo tempo, uma psiquiatra e era paciente. Porque ela achou que ela estava enlouquecendo. Cheguei a reprimir o pensamento de que aquela pudesse realmente ser a senhora Schwartz, que a mesa estava morta e enterrada. Não, deve ser outra pessoa. Estou confundindo. Quando chegamos na minha sala, prestem atenção, ela abriu a porta com delicadeza, elegância e amor e me disse, doutora Ross, eu tive de voltar por 2 motivos. Primeiro, para agradecer a senhora. Para agradecer a senhora e ao reverendo, que ajudou a cuidar dela, pelo que fizeram por mim. Mas o segundo motivo que me fez voltar é que agora a senhora não pode parar seu trabalho sobre a morte dos moribundos. Olhei para ela e pensei, será mesmo, senhora Schwartz? Essa mulher foi enterrada há 10 meses e eu não acredito em nada disso. O espírito ali na frente dela. Por fim, cheguei à minha mesa, toquei tudo que era real. Minha caneta, minha mesa, minha cadeira, estava tudo ali. Eu queria que ela desaparecesse, mas ela não desapareceu. Ficou ali parada, teimosa. Mas foi carinhosa e me disse, está me ouvindo, doutora Ross? Seu trabalho ainda não está terminado, vamos ajudá-la e a senhora saberá quando chegar a hora de parar. Mas não pare agora, promete? E ela pensou, meu Deus, se eu contar essa história, ninguém vai acreditar. Nem os meus inimigos mais queridos. Eu nem sabia que mais tarde contaria essa história a centenas de pessoas. Então a cientista que há em mim venceu e eu menti. Astuciosamente, eu disse para a senhora Schwartz, a senhora não sabe que o reverendo agora não está mais aqui na nossa cidade? Ele está em outra cidade, a senhora pode escrever um bilhete para ele. E ele adoraria receber um bilhete seu. Se importaria de escrever um? E dei a ela um pedaço de papel e um lápis. Veja bem, eu não tinha a menor intenção de mandar esse bilhete ao meu amigo. Mas eu precisava de uma prova científica. Quer dizer, alguém que está enterrado não pode escrever bilhetinhos. E aquela mulher, com o mais humano, ela falou assim, com humano não, com o mais adorável sorriso, lendo todos os meus pensamentos, pegou o papel e escreveu um bilhete. Depois disse sem palavras, está satisfeita agora? Olhei para ela e pensei que ninguém acreditaria em mim, mas que eu afirmaria aquilo até o fim. Então ela levantou-se, pronta para partir, repetindo, prometa, doutora Ross, referindo-se que eu não abandonaria o meu trabalho. Prometi o que ela me pedia, e no instante que pronunciei a palavra prometo, ela desapareceu. O bilhete ainda existe. O bilhete assinado pela senhora Schwartz, neste momento, nessa história, ainda existe, lá na fundação nos Estados Unidos.
essa história é uma história que poderia estar nos livros de André Luiz, que poderia ser um caso do Divaldo, mas que aqui é contado por uma pessoa que não tinha nenhum conhecimento. Era uma médica que queria ajudar os pacientes dela que estavam em fim de vida, que queria ajudar as famílias, que queria diminuir esse tabu que se criou em torno da morte. E que era muito difícil, era muito árduo. E que ia dizer, ai, não vou me aborrecer com essas coisas, vou deixar. E aí vem um espírito para dizer para ela, sua missão ainda não tinha acabado. E aí no final da vida, um dos últimos livros que ela escreve, a doutora Elizabeth, ela fala o seguinte, que a missão dela não era falar sobre a morte, que a missão dela era dizer para as pessoas que a vida continua e que a morte não existe. E que depois de ouvir relatos a vida inteira dos pacientes, juntar quase 20 mil experiências de quase morte, ela podia afirmar com toda a certeza de que a morte não existia. E que qualquer um podia dizer o contrário, que de qualquer forma, quando chegasse lá, ia saber a verdade, que a morte não existia mesmo. Ela fala que quando as pessoas retornavam dessa experiência de se ver do outro lado e retornar ao corpo, que as pessoas sentiam paz, as pessoas reencontravam seus entes queridos, as pessoas que eram doentes, ela fala assim, pacientes meus de cadeira de rodas há anos voltavam dizendo, doutora Chouard, doutora Kubler-Ross, eu pude dançar. Doutora Kubler-Ross, meu cabelo estava grande de novo, meus cachinhos, as crianças diziam para ela, meus cachinhos voltaram naquele momento em que esteve do outro lado. Se os pais estavam vivos, e ela fala isso, nenhuma criança nunca voltou dizendo que tinha visto os pais nesse intervalo. Tinha visto avós, tinha visto os anjos, tinha visto Nossa Senhora, dependendo da religião da criança, a criança descrevia dessa forma, mas os parentes vivos nunca eram descritos do outro lado, mesmo por crianças. E ela fala que o que as pessoas voltavam e diziam é que o mais importante da vida é aprender a amar incondicionalmente. Independente de qualquer religião, as pessoas se sentiam, quando chegavam lá, elas de repente tinham uma compreensão e elas sabiam de tudo. Elas sentiam como se soubessem de tudo e se sentiam mergulhados no amor infinito de Deus. E sabiam que, enquanto se está aqui na Terra, a única coisa importante que elas precisavam ter feito era ter aprendido a amar incondicionalmente. E quando voltam, normalmente as pessoas que voltam de uma experiência dessa voltam diferentes, com outros valores, com outras perspectivas, não querem morrer. Pelo contrário, né? Poxa, se não era tão bom, não era para essas pessoas quererem voltar logo, não. Elas querem ficar aqui para cumprir a missão que ainda faltava, para não deixar questões inacabadas. Então, no dia de hoje, né, o nome desse livro é A Morte, um Amanhecer, da doutora Elizabeth Kubler-Ross, editora Pensamento. Ele tem disponível na internet. É um livro pequeno, onde ela conta esses relatos sobre o que ela viu, o que ela viveu, o que as pessoas viram. Gostaria de deixar para vocês essa mensagem, que não importa se a gente é espírita, se a gente já colocou todo esse espiritismo dentro da gente, se a gente ainda está estudando. Importa é que a gente, ao final dessa etapa, tenha se aproximado o máximo possível desse amor incondicional. Que a gente tenha aprendido a criar esse vínculo com esse Deus misericordioso, esse amor infinito. Porque quando a gente chegar lá do outro lado, é isso que realmente importa, é isso que realmente vai fazer diferença para a história que a gente deixou aqui. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Nós é que dizemos muito obrigada, Ana Rosa, por tudo que nos trouxe na noite de hoje, que temos a certeza, né, após ouvi-la, de que os nossos corações estão mais serenos, estamos mais felizes, né, por confirmar tudo isso que já
desconfiávamos, mas que agora passa a ser uma certeza dentro de todos nós. Então, agradecemos a nossa querida amiga, pedindo a Deus que a abençoe e que ela possa estar conosco em outros momentos, trazendo da sua experiência de vida tudo isso que dá para nós a certeza de que a doutrina espírita é justamente aquilo que precisávamos para prosseguir com o nosso aprendizado. Muita paz para o teu coração, querida. Passamos então agora à segunda fase do nosso trabalho, que é o instante do passe, quando a nossa irmã Odileia vai trazer para nós as ideias contidas no capítulo 1 do nosso Evangelho, Não Vim Destruir a Lei, onde, falando-nos sobre a nova era, dentro da mensagem que está contida em Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18, que nos diz: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota, o último ponto. E no item 2 do nosso Evangelho, nos diz assim a mensagem, falando-nos sobre Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se com o passar do tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma de tudo que está em cima no céu e embaixo sobre a terra, nem de tudo que está nas águas sob a terra. Vós não os adorareis, nem lhes prestareis cultos soberanos. 2. Não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. 4. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não matareis. 6. Não cometereis adultério. 7. Não roubareis. 8. Não dareis falso testemunho contra vosso próximo. 9. Não desejareis a mulher do vosso próximo. E 10. Não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e por isso mesmo tem um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a conter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos e os preconceitos enraizados adquiridos durante a escravidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve que lhes atribuir uma origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem deve apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas somente a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais o senso moral e o sentimento de uma justiça imparcial estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia incluído em seus mandamentos não matareis, não fareis mal ao vosso próximo, não poderia se contradizer, fazendo do extermínio um dever. Portanto, as leis mosaicas, propriamente ditas, tinham um caráter essencialmente transitório. Convidamos agora os nossos irmãos médiuns a se posicionarem para que possamos proceder à tarefa de envolver com as nossas vibrações aos nossos irmãos, oferecendo-lhes
novas forças, renovando-lhes as energias, para que possam dar continuidade à sua caminhada em direção ao seu crescimento, em direção às transformações que buscam realizar em si mesmos. E lembremos também, meus irmãos, que esta é uma grande oportunidade que temos no sentido de colaborar com a espiritualidade amiga, levando aos nossos irmãos em humanidade a esperança, a harmonia, para que possamos trazer para junto de todos nós a paz que tanto desejamos. Que ela nasça em nós mesmos e a ofereçamos aos nossos irmãos com o nosso carinho. Jesus amigo, eis que é chegado o instante do passe, quando, Senhor, almas em elevação, registramos a presença de Teus mensageiros junto a nós. Que possamos, Senhor, efetivamente reter em nós essas forças abençoadas que nos serão transmitidas a partir deste momento. Que possamos, Senhor, renovar-nos para que amanhã, quando chamados aos nossos momentos de servir, o façamos, Senhor, plenos de alegria, pois teremos a certeza de que estamos sob o Teu amparo, sob a Tua proteção. Assim, Senhor, apenas pedimos que Tu abençoes o nosso momento do passe. Graças a Deus. Que o Mestre Jesus nos envolva com muita paz, com muita tranquilidade, nesse momento tão sublime que é o momento do passe, onde precisamos fazer a elevação de pensamentos, com pensamento elevado e pacificação em nosso coração. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem trazer para nós, nesse capítulo 1, não vim destruir a lei. E Kardec traz, então, inicialmente, esta anotação feita por Mateus, quando Jesus vai nos falar que ele não veio acabar com a lei, mas ele veio verdadeiramente exemplificar, trazer essa lei para nós, envolvida em muita tranquilidade, principalmente no amor. Porque era uma lei inicial, já trazida por Moisés, como vem nos falar Kardec no item 2 desse capítulo. Então Moisés traz para nós as leis divinas, né, que ele vem trazer através dos 10 mandamentos. E como o próprio livro, o Evangelho nos traz, é uma lei universal, a lei de Deus. A lei para todo o universo, para todos os tempos. E essa lei chega através de Moisés, aquele que era um precursor, aonde trazia esse conhecimento para todos nós. Mas naquele instante, Moisés acabou colocando também algumas leis civis, aonde ele inseriu. Mas essas leis de Moisés, como o próprio texto nos fala, uma lei passageira, mas não a lei divina, que é uma lei eterna para nos ajudar, para nos auxiliar no caminho do bem. E em conjunto com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o Livro dos Espíritos com a pergunta 614, quando Kardec questiona os benfeitores espirituais. O que se deve entender por lei natural? E os benfeitores respondem para Kardec: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então Deus, na sua bondade, na sua infinita misericórdia, colocou para nós algumas normas, algumas condutas para que possamos percorrer este caminho para chegarmos à felicidade. E finalizando os benfeitores, na pergunta 614, coloca: a lei indica-lhe o que deve fazer e não fazer, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. E na sua bondade,
Deus coloca em nós, em nossa consciência, essas leis divinas. A consciência que nos chama e nos pontua para as verdadeiras atitudes, o caminho do bem, do melhor. Caminho este, como essa pergunta 614 dos benfeitores nos fala, que nos leva à felicidade. Então, qual a receita da felicidade? A receita da felicidade está dentro de nós. Na obediência da lei divina, como Lázaro nos fala quando ele vai dizer, referente à obediência e à resignação. Então, cada vez, através dos benfeitores espirituais, através das próprias intuições que nos chegam, tudo nos leva para a execução dessa lei, que vai nos levar para o caminho da felicidade, para o caminho de transpor as dificuldades da vida e conseguirmos com isso a pacificação maior. Então, a partir do momento que em nossa vida, em nossos pensamentos, tomamos determinados atalhos, nos distanciando da lei divina que nos leva para a felicidade, abraçamos o sofrimento. Então, no fundo, no fundo de cada um, nós sabemos exatamente o instante em que estamos fazendo o bem ou não estamos fazendo, porque a lei foi colocada dentro de nós. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele nos traz que cada um possui o gene de Deus. E esse gene está colocado, Então, somos aqueles filhos de Deus nessa caminhada para a perfeição. E através da sua misericórdia, do seu amor, ele também coloca a lei dele. Não escrita em nenhum livro, mas gravado em nossa consciência. E cada vez que fazemos e respeitamos a lei divina, caminhamos verdadeiramente para a felicidade maior. Então, que o Mestre Jesus e os benfeitores de nossa casa sempre possam nos incentivar, nos fortalecer para caminharmos sempre diante da lei. Muita paz. Mantenhamos nossos pensamentos elevados, em prece, sustentando o instante da comunicação do plano espiritual. Meus irmãos, meus amigos, hoje pode ser considerado o dia da saudade. Quem não tem saudade? Saudade representa o amor conquistado, compartilhado, vivenciado, algumas vezes sofrido, mas recebe o título de amor. Todos nós espíritos temos saudades. Ela está impregnada em cada um de nós, em nossa mente, em nosso coração. Este cantinho da saudade pode ser representada por um jardim florido, presente, alegre, onde margaridas, rosas, lírios, seja como for, representam as cores, formas e perfumes das mais variadas essências e vivências. Cada flor é um amor que cada um de nós podemos compartilhar. Quem, em sua consciência, não tem esse jardim em seu espírito? Será que deveremos manter esse jardim sempre alegre, florido, vívido, atuante em nossos espíritos? Claro que sim. Ele faz parte da nossa existência, das nossas existências, da nossa vida, e representa
as nossas conquistas, tudo aquilo que, pelo esforço, pela convivência, tudo aquilo que tivemos vivenciando em nossas encarnações e na presente encarnação de vocês, para que vocês possam nutrir este mesmo jardim cada vez mais com alegria. Há quem se esqueça desse jardim. Há quem não consiga mantê-lo vívido dentro de si próprio. Há quem teme em ter esse jardim, por não deixar que aquele que ame, que aquele que ama, parte ou parta, seja como for e seja quando for. Mas ele faz parte. Um dia ou outro dia fará parte integrante, fazendo parte desse jardim, nome de flor que seja, na lembrança de cada um de nós. Não devemos temer, devemos construir e cuidar desse jardim. Saudade. Sempre ela existiu, porque faz parte do nosso entendimento. Não há quem não a tenha, não há quem não a considere parte integrante, embora possa temê-la, possa tentar escondê-la, possa não querer vê-la, mas ela está ali, a saudade. Em todos os momentos, as lembranças partem deste jardim para a consciência, fazendo com que o perfume, as cores, tudo aquilo se torne presente na lembrança para se transformar em uma presença, em um sentimento, em uma ideia, em uma imagem. Mas essa imagem, ainda presente em cada um de nós, está viva, ardente e atuante. Jamais estará isolada, triste ou perdida. Ela está ali, atuante na existência da vida após a morte do corpo físico. Para os que assim se lembram, terão sempre alegria em compartilhar as novas experiências do espírito imortal, na presença do espírito junto ao corpo físico que está no mundo terreno, lembrando daquele que se foi. Mas este que se foi jamais o esqueceu, e de igual maneira presente estará na sua vida, aonde quer que esteja, para se viver momentos de felicidade. Assim, devemos ver que a saudade precisa ser sempre vivenciada, lembrada com alegria, porque seja qual for a flor desse jardim, ela estará sempre, não só presente em nossas experiências espirituais, mas viva na existência universal, para que ela alcance a beleza tal qual cada um de nós deverá alcançar, para poder vivenciar toda a alegria que Deus nos oferece e nos dá. Assim, ao lembrarmos de um filho, de uma filha, de uma mãe, de um parente que
está nesse cantinho da saudade. Estamos, na verdade, nos vinculando ao espírito que lembramos, às experiências que compartilhamos, a paz, a alegria, às vezes também as tristezas. Mas o que importa é considerar que jamais, em tempo algum, estas experiências ficarão perdidas no tempo e no espaço, que estão fazendo parte integrante de cada um de nós, espíritos imortais, pelas vivências que tivemos, pela vontade de Deus, que mantém viva a fé no futuro e na esperança de sempre estarmos juntos, aqui, agora, como também no próximo passo que dermos para a nossa existência. A saudade representa o amor infinito de Deus, o amor de todos nós que somos igualmente semelhantes nas alegrias e tristezas, mas é o amor que irá sustentar a nossa vida, que nos dará alegria, que nos gera esperança e que nos faz ter esta felicidade em nosso coração, sabendo que aquele que partiu está bem, se mantém vivo, potente, atuante, trabalhando. Temos em nosso coração esta alegria de sentir que a vida continua, que independente do momento que em cada um está vivendo, há o progresso. Há o progresso para todos aqueles que fazem parte da existência de Deus. Portanto, no dia de hoje, visto como um dia para se cultuar os mortos, lembremos que hoje é o dia da saudade. Que o cantinho de vocês seja o cantinho das flores belas, frondosas, lindas, que exalem perfumes, que tragam vocês à realidade da vida espiritual e que dê a todos o conforto, a esperança e a certeza também de que um dia, ao reencontrarem-se, poderão compartilhar das experiências vivenciadas e não vivenciadas, para programarem uma nova vida, uma vida de experiências, uma vida de alegria, uma vida de emoções, enfim, uma vida de amor. Que todos lembrem deste dia, da saudade, do amor que possuem por todos aqueles que estão vivos e atuantes em suas mentes e em seus corações. E que esta alegria, ao ser preenchida de tempos em tempos, façam vocês, através das preces, estimular todo esse perfume que exala no amor que já compartilham uns com os outros. No mais, meus amigos, meus irmãos, eu me despeço de coração, lembrando vocês que o estudo de nossa casa nos traz
grandes oportunidades de conhecer a vida espiritual, na qual compartilho dos estudos e trabalhos comigo e com a minha família, família espiritual e família também terrena, a qual sempre estou presente, justamente nos momentos de dificuldades pelas quais passam. Estímulos de paz e de alegria, estímulos de amor e de confiança, e que todos possam perceber que Deus é bom, muito bom, por muito nos amar e por nos considerar seus filhos, mesmo que ainda não o consideremos como Pai, como deveríamos fazer. Que Deus nos abençoe. Do irmão, do amigo, Paulo Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Neste momento, Senhor, só nos resta agradecer por tudo quanto vivenciamos na noite de hoje. Pelo que nos chega ao coração, à alma, como ensinamento, mas sobretudo, Senhor, por estas vibrações que compartilhamos com os nossos queridos que junto a nós se encontram neste momento, para o abraço fraterno, onde iremos, Senhor, manifestar o nosso amor, o nosso carinho e a certeza desta continuidade de vida que experimentamos também em nossas inúmeras passagens, mas que nos dará, cada dia que passa, a certeza, Senhor, do reencontro, mas sobretudo, levarmos a Deus o nosso agradecimento pelas oportunidades que nos são concedidas. Que os nossos queridos recebam de cada um de nós as vibrações de carinho, as vibrações de agradecimento, pelo muito que sempre nos proporcionaram na nossa vida de relação, para que continuemos, pois, a alimentar este sentimento que nos une e que nos manterá sempre ligados uns aos outros nesta caminhada na direção do nosso aperfeiçoamento. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, obrigada, benfeitores amigos, obrigada, irmãos que conosco estiveram. Que no retorno aos nossos pontos de origem, saibamos compartilhar com aqueles que lá estão, de tudo isso, Senhor, que hoje balsamizou a nossa alma. E seja, pois, em teu nome, Jesus, em nome de Deus, desses benfeitores amigos, dos dirigentes espirituais de nossa casa, possamos, então, de nossa parte, considerar encerrada esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje. Graças a Deus.